Olá, bem-vindos a mais um Ambipar News. Vou entrevistar hoje Mauro Teixeira, gerente de emergência da CETESB, a agência de meio ambiente do estado de São Paulo, e nós vamos estar falando um pouco sobre a atuação da CETESB na área de emergência. Bem-vindo, Mauro, ao nosso Ambipar News. Olá Cláudio, olá a todos os amigos, agradeço o convite em nome da CETESB, é um prazer estar aqui com vocês. CETESB é uma agência que a gente tem uma sinergia, uma parceria, que assim, não parceria, mas a gente vive se encontrando, né, aí na área de emergência, nos acidentes, e a gente também tem uma sinergia muito boa no que se diz respeito aí à atuação mútua técnica entre os nossos técnicos. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como que foi criada essa área de emergência dentro da CETESB. Bom, Galante, esse setor em específico foi criado 2 anos depois da CETESB. A CETESB foi criada em 1976. Em 1978, por conta de um derrame bem significativo de petróleo no mar, o navio Brasília Marine derramou 6 mil toneladas de petróleo no mar. A CETESB interviu nesse processo e, após esse acidente, iniciou-se um debate interno da necessidade de ter um grupo especializado, cativo em acidentes ambientais. No início, o grupo atendia somente ocorrências dessa natureza, envolvendo derrames de óleo e de petróleo no mar. À medida em que o grupo foi se especializando, ganhando expertise, foi sendo demandado pelas emergências químicas, também aconteciam naquele período, e a partir daí se constituiu esse grupo. E essa área de emergência hoje é a área que conta, a área da CETESB de emergência é uma área que conta com um colegiado fantástico de profissionais aí de referências mundiais realmente. Eu sei que vocês fazem parte hoje de várias redes, uma delas a Requilac, que é uma rede internacional de profissionais da área de emergência, sempre contribuindo, sempre dando palestras. Eu queria que você falasse um pouco também para a gente dessa atuação, dessa referência que virou a CETESB e de toda essa participação de vocês hoje, tanto em outros estados do Brasil, como também fora do Brasil. Bom, Galante, tomando cuidado de procurar não ser camelô das próprias qualidades, essa expertise ela foi conquistada, vamos chamar assim, construída ao longo de muito tempo, a duras penas. O Estado de São Paulo iniciou o processo de industrialização no país, portanto, os problemas relacionados à poluição, acidentes ambientais, se intensificaram no Estado de São Paulo muito mais do que em outras regiões. A agência ambiental já existia a partir de 76. Hoje nós somamos de atendimento desde 1978 algo em torno de 11.700 atendimentos, quase 12 mil atendimentos. O grupo é composto por uma formação bastante diversa, é uma equipe multidisciplinar. Nós temos profissionais com formações na área de engenharia, biologia, química, segurança do trabalho, enfim, nós temos uma formação bastante diversa. E cada um desses profissionais acabou escolhendo um determinado segmento dentro do tema risco e atendimento à emergência química e acabou se especializando. O grupo também tem um histórico bastante importante com relação a capacitações, a treinamentos, e isso acabou nos levando a outras fronteiras, extrapolando o estado de São Paulo, realizando não só o atendimento emergencial, que nós já fizemos em outros estados, em outros países também, mas também levando um pouco dessa experiência por meio da capacitação. Então, eu posso dizer que praticamente nós já levamos essa capacitação a quase todos os estados da federação e uma boa parte dos países da América Latina, Caribe. Estivemos em Miami também, num treinamento.
E o próprio atendimento, nós já estivemos em atendimento a emergências químicas em outros estados, em outros países. Estivemos na Antártica em 2011, foi uma experiência bastante gratificante para todos nós, em parceria com o IBAMA e a Marinha, uma experiência bastante interessante essa. E eu posso falar bem desse curso de emergência química da CETESB, que foi um dos primeiros cursos que eu fiz na vida, e até esses dias, de uma maneira interessante, eu achei a apostila lá guardada no meio da minha biblioteca, né? E postei com alguns amigos e falei, pô, eu não sei se eu estou ficando velho ou a CETESB está ficando muito experiente, mas eu guardo com carinho, é um livro de cabeceira que eu tenho, sempre volto ali. E uma ocasião, inclusive, eu usei em uma transparência, o Mauro, para quem não sabe, é um especialista, tanto em miniatura, na parte pessoal dele, saindo um pouco da parte profissional, mas o Mauro é um fã de miniaturas, então ele faz miniaturas desse setor de emergência como ninguém, é um apaixonado por essa área, e também um cara que faz um PowerPoint, um desenho descritivo de PowerPoint de forma impressionante. E muitos por aí, em muitos treinamentos, utilizam dessas figuras que o Mauro e outras pessoas da CETESB sempre fizeram para os treinamentos da CETESB, acabam sendo fontes de referência, sempre foram fontes de referência para mim e para outros profissionais do mercado. Então é uma coisa que realmente o curso da CETESB, ter a CETESB como uma referência nessa área de emergência, hoje faz a diferença para muitos profissionais como eu. Mauro, eu queria te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta, né? Desculpa. Qual foi a primeira viatura de emergência que vocês montaram na CETESB? E quando foi isso? Isso foi em 1978. O primeiro gerente que nós tivemos de setor foi o Luiz Awazo. Hoje ele é um consultor, é diretor da Cruz Vermelha. Depois nós tivemos o Ricardo Serpa e o Elvio Aventurato, o saudoso Elvio Aventurato, que infelizmente não está mais entre nós. Depois nós tivemos uma outra referência também em nível nacional, que é o Edson Haddad, um químico especialíssimo nesse assunto. Depois nós tivemos o Jorge Gouveia, também químico, como gerente do setor. E há cerca de 2 anos eu ocupo essa gerência. A nossa primeira viatura foi um veraneio cinza, em que um carro comum, sem nenhuma adaptação. A parte traseira dele, que seria o bagageiro, o porta-malas dele. Que antigamente era o camburão da polícia, né? Exatamente. Aí transformaram ele na viatura de emergência ideal. Exatamente. E depois nós adquirimos um caminhão, um Mercedes 608. Esse é um caminhão baú, já tinha alguma pouca adaptação, mas basicamente era um caminhão baú que nós utilizávamos. E agora, muito recente, vocês inauguraram a última viatura, que foi uma grande unidade que vocês fizeram, uma unidade realmente de ponta. Eu pude estar lá, pude estar presente. E nessa apresentação que vocês fizeram, estava lá a foto da Veraneio, do Mercedes e de outros. Eu acho que foi uma F4000 que vocês tiveram também, né? Que tinha um baú ali de emergência muito bem montado. Essa última viatura, ela foi planejada realmente pensando num cenário um pouco maior de emergência, né, Mauro? É verdade. Nós tivemos a oportunidade de adquirir essas 2 viaturas através de recursos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e nós planejamos 2 viaturas de grande porte. Então, nós adquirimos 2 Mercedes Atego, com um baú totalmente adaptado, e tínhamos também uma F350. Essa F350 já tem um bom tempo de uso, e hoje nós estamos em um outro projeto buscando uma nova viatura também, porque uma parte considerável dos nossos atendimentos se dá na região metropolitana de São Paulo. Então, nós precisamos de uma viatura menor para que a gente possa ter acesso a determinados locais. Pessoal, nós vamos estar colocando as imagens dessas viaturas aí para vocês terem noção do que é isso que a gente está falando. Essa viatura realmente nova da CETESB, uma viatura muito bem projetada, muito bem montada. E, Mauro, uma coisa que é um fato importante, né, para a gente poder discutir e falar. O papel da CETESB,
à frente a um atendimento de emergência, não é o papel de ir lá e atender e resolver o negócio, né? Então vocês têm tudo isso, tem toda essa equipe preparada, tem todo o equipamento necessário, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente qual que é o papel da CETESB frente a uma emergência química, frente a uma emergência ambiental. Bom, Galante, você mais do que ninguém, você conhece a realidade de um cenário acidental envolvendo substâncias químicas. E isso requer não só treinamento, como requer também equipamentos de proteção, equipamentos de proteção respiratória específicos para garantir a sua segurança. Se você não tiver esses recursos, a sua avaliação ela vai se dar à distância, uma distância bastante longa. Então, como você disse, não é papel da CETESB, como representante do Estado, atender efetivamente a emergência, no sentido de dar uma resposta e resolver esse problema. Não é esse o nosso papel. Até porque, se assim fosse, você estaria socializando prejuízos, né? Seria o Estado respondendo a um acidente gerado por um particular. E como responsabilidade não se transfere, quem provocou o dano, quem criou o dano, deve responder por ele. Uma das grandes expertises do grupo, eu diria que é o monitoramento ambiental. É através desse monitoramento que nós conseguimos criar uma conclusão, um raciocínio sobre o risco instalado, aquele presente, aquele eventual, os danos efetivos, e, portanto, para que você possa se aproximar desse cenário de risco, realizar esse monitoramento, realizar essa avaliação de perigos e de riscos, você precisa de equipamentos adequados. Então, esses equipamentos, na verdade, são equipamentos para garantir a segurança da equipe e permitir que a equipe entre em todas as chamadas zonas de trabalho, inclusive a zona quente. Né? Mas não é o nosso papel, efetivamente, resolver a emergência no sentido da resposta. Quando eu te pergunto até, Mauro, porque é uma dúvida muito comum, muito corriqueira, que o pessoal vem para São Paulo, transporta o produto perigoso, ele está presente no nosso dia a dia, acho que como em vários outros estados do Brasil, muito presente, porque a gente é um estado muito industrializado, só que o pessoal sabe dessa estrutura da CETESB, né? E aí muita gente confunde. E isso é uma coisa importante que você pontuou, realmente muito importante, que é poder fazer entrada num cenário quente, ou seja, poder fazer uma entrada num cenário bem equipado. Nós vamos estar colocando algumas imagens para vocês entenderem, mas o pessoal da CETESB hoje possui nível A, possui todos esses equipamentos hoje de quantificação, de condição de estar vendo a parte por milhão de um vazamento, por exemplo, de um gás perigoso que está numa atmosfera. É importante, tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público, ter essa informação precisa. É a melhor maneira hoje de a gente poder resolver realmente um cenário emergencial, é a gente ter um colegiado de informações. Então, muitas vezes, a gente chega lá como iniciativa privada, temos também a participação do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, do órgão ambiental, e quando todos podem estar olhando para um cenário, para uma zona quente, com olhares diferentes, a conclusão de um cenário desse para resolver esse problema é muito melhor, né? Não, sem dúvida. Eu diria que nesse cenário, como atuam muitas agências, a CETESB acabou, por força das consequências, acabou se tornando o braço técnico de apoio no que se refere à avaliação desses impactos ambientais e também dos perigos dessas substâncias envolvidas no cenário acidental. Então, desculpa, Mauro. As ações de defesa civil, como remoção de pessoas, comunicados, alertas, etc. As ações do Corpo de Bombeiros, que é quem responde pela segurança de uma operação, de um acidente envolvendo substância química, a Polícia Rodoviária, a Prefeitura, os órgãos de saúde, eles acabam necessitando dessa informação, essa informação técnica,
essa informação precisa, resposta desses equipamentos de monitoramento, que não são um investimento barato, são um investimento bastante significativo. A manutenção desses equipamentos também representa um gasto bastante significativo, até porque vidas podem depender dessa tomada de decisão, né? Então, nós precisamos ter uma confiabilidade total nesses equipamentos de monitoramento. Eu ia, inclusive, pontuar, por isso que eu me atrapalhei aqui um pouco na hora de conversar com você, sobre um vídeo que vocês fizeram, muito legal, um vídeo institucional, que é o primeiro no local, e esse vídeo ele mostra bem claramente essa sinergia do momento do acidente, do momento daquele primeiro no local, que pode ser uma pessoa totalmente leiga sobre o assunto, né? Aquele cenário, a chegada do bombeiro, a chegada do CETESB, foi realmente um trabalho incrível que vocês fizeram aí junto com a Abiquim, a Sociquim, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, não lembro quais foram as entidades envolvidas nesse trabalho, mas foi um trabalho muito bem feito, que hoje é uma referência em todo o setor de emergência química no Brasil. De fato, Galante, o nosso grupo, além do atendimento à emergência química em si, nós estamos envolvidos numa série de outras atividades na nossa rotina laboral, como análise de processos de licenciamento ambiental, com temas relacionados principalmente a programa de gerenciamento de riscos, planos de ação de emergência, plano de emergência individual, enfim, nós temos uma demanda administrativa também bastante significativa. E o grupo também participa dos principais grupos de trabalho, não só em São Paulo, como no país também, relacionados a esse tema. E um desses grupos de trabalho relacionados a produtos perigosos, acidentes, transportes, que é a Comissão Estadual de Prevenção de Acidentes no Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos no Estado de São Paulo, foi a partir daí que nasceu a proposta de levar essa capacitação aos municípios e informar principalmente os servidores municipais dos riscos envolvidos nesse cenário acidental, considerando que é um tema bastante específico, né, e não é de se esperar que um servidor público, na sua formação, acabe recebendo isso. Então, há necessidade de você provocar isso, no sentido de levar uma percepção de risco adequado, porque essa falta de informação ela pode acarretar consequências muito graves, principalmente aqueles primeiros que forem acionados nesse cenário acidental. E aí você inclui departamento de trânsito, unidades de resgate médico, como o SAMU, o próprio Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Defesa Civil Municipal, enfim. Então, a proposta desse curso, primeiro no local, ela nasceu com esse objetivo, com esse intuito, em 2011. Até hoje, nós já capacitamos algo em torno de 2.500 pessoas. O último curso foi realizado em maio de 2019 na CETESB. Nós capacitamos 165 pessoas. Portanto, cada curso desse tem uma demanda muito grande. Nós já percorremos boa parte do estado de São Paulo. Já foram feitas 19 versões desse curso. E, felizmente, em todos os municípios que nós estivemos, há pedidos de retorno, porque não foi possível atender toda a demanda. Então, nós tínhamos conhecimento dessa necessidade de levar essa capacitação, de levar esse serviço. Nós tínhamos conhecimento da importância disso, mas não tínhamos pernas para atender a toda essa demanda do Estado de São Paulo. Até pessoas de outros estados vieram pleitear a possibilidade de repente, nós levarmos esse curso para outros estados.
Só para pontuar, o vídeo que eu estou falando para vocês não é o curso, tá? O vídeo é uma introdução desse curso que o Mauro está falando, que é um curso mais completo, mas nós vamos deixar o link aqui desse vídeo para vocês também, do vídeo que foi feito no primeiro local. Vale a pena vocês conhecerem e até querer saber um pouco mais depois desse curso, que realmente é um curso que vale muito a pena. Mauro, eu queria te fazer uma outra pergunta a respeito das unidades da CETESB. Como que elas estão hoje distribuídas a nível estadual para que diz respeito a essa área de emergência química ambiental? Esse atendimento em específico com essa equipe constituída e esses recursos dos quais eu citei, eles são exclusivos da capital, aqui da sede. Nós temos agências ambientais ao longo de todo o estado, uma distribuição ao longo de todo o estado, e nós temos técnicos dessas agências que atendem essas emergências e, havendo necessidade, eles solicitam o apoio da nossa equipe. A região metropolitana de São Paulo demanda algo próximo de 50% dos atendimentos. O litoral, algo em torno de 12% e 38% dos demais municípios fora da região metropolitana de São Paulo. Ou seja, essas agências elas fazem o primeiro local, fazem o levantamento, passam para a central de vocês têm uma central de emergência aqui em São Paulo, onde vocês veem a necessidade de mandar o recurso que fica aqui na capital ou resolver com o recurso local lá com os agentes ambientais da CETESB. Exatamente. Nós temos um centro de controle, o nosso setor ele tem 20 pessoas, hoje atualmente nosso efetivo é de 20 pessoas. Nós temos um centro de controle que opera em regime ininterrupto, 24 horas, para receber essas informações sobre emergências químicas ou reclamações sobre fontes de poluição. O papel da CETESB num cenário emergencial desse é principalmente avaliar os perigos e riscos, avaliar o impacto gerado ou o impacto provável. Você sabe muito bem disso, às vezes não precisa necessariamente gerar uma perda de contenção, um vazamento do produto, para que você tenha instalado ali naquele local uma condição de risco bastante significativa, bastante alta, né? Além da avaliação desse impacto, é exigir dos responsáveis, daquele que causou efetivamente o dano, as medidas de resposta e reparação desses impactos ou desses danos ambientais efetivos. Esse basicamente é o papel da CETESB. Quando o setor de operações de emergência está presente, é claro que o atendimento é diferenciado até por conta dos recursos próprios adequados que nós temos, então existe essa aproximação, o monitoramento, etc. Mas o técnico de qualquer agência, sentindo essa necessidade, nos aciona. Legal. Mauro, uma situação que fica aí, principalmente para quem transporta o produto ou para quem fabrica, né? São os responsáveis e corresponsáveis, que é um assunto que é uma pedrinha atrás da orelha. Eu queria entrar nesse assunto porque eu sei que é um assunto de extrema importância. Como que é a questão da multa ambiental no caso dos acidentes com produtos químicos perigosos? Bem, Galante, a multa ambiental ela tem características muito próprias. Ela não é como, por exemplo, uma multa de trânsito, em que você cometeu uma infração administrativa, você tem um enquadramento e um valor definido já. Como, por exemplo, circular sem o uso do cinto de segurança. Essa multa tem uma natureza de leve, grave, e você tem um valor de referência para isso. A multa ambiental não se procede dessa forma, ela prescinde de uma análise técnica e, muitas das vezes, até de uma análise jurídica. Então, essa sanção administrativa, ela vai levar em consideração uma série de aspectos, principalmente com relação à pronta resposta daquele que causou o dano.
Então, no próprio arcabouço legal, você tem essas possibilidades, essas condutas que acabam por implicar numa condição de agravamento ou de atenuação dessa pena administrativa, dessa sanção administrativa. Então, não há que se falar, por exemplo, numa tipificação e num valor atrelado a isso, né? É aberto um processo e, nesse processo, é esse relatório do atendimento que vai compor a visão, a interpretação do técnico que esteve prestando esse atendimento. Ele vai sugerir, se for o caso, essa eventual sanção administrativa, e isso vai ser considerado por outras esferas, por outras instâncias da CETESB. Mas é muito importante a gente tocar nesse tema, porque é um tema que a pronta resposta faz muita diferença, né? Às vezes o cara teve um acidente e fica naquela preocupação, aciono ou não aciono, vou tentar resolver esse problema, não vou. Isso é uma preocupação que deve ser de todo fabricante, de todo transportador, ter uma pronta resposta para um acidente. Um grande atenuante da multa, né, de qualquer tipo de sanção, como bem dito aí pelo Mauro, que inclusive é advogado, a pronta resposta faz a diferença total no que se diz respeito a uma construção de uma penalidade no momento de um acidente. Mauro, você poderia comentar com a gente qual foram aí os maiores cenários, os maiores acidentes que a CETESB teve envolvido, os mais difíceis, de repente, citar alguns aí para a gente ter alguns exemplos para quem está nos acompanhando? Puxa vida, em mais de 11 mil atendimentos, mas daria para destacar alguns sobre algumas características. Nesses acidentes, eu diria que o dano social mais relevante foi da Vila Socó, um incêndio na Vila Socó, aquele vazamento de duto. Que foi em Cubatão, né? Foi em Cubatão, na Vila Socó, em 1984. Foram contabilizados, parece que pouco mais de 90 óbitos e pelo menos 500 pessoas desaparecidas. Então, o que eu tenho lembrança, pelo menos no estado de São Paulo, acho que esse foi, sem dúvida nenhuma, o mais impactante. Daquilo que eu participei, eu ingressei na CETESB em 92 pelo concurso público. Do que eu participei, risco às pessoas especificamente, eu diria que foi o vazamento de 168 toneladas de GLP em Osasco. Foi um duto perfurado também por uma obra. Foi uma ocorrência, eu diria que bastante grave, um potencial bastante grande de causar danos significativos. Acho que se tivesse ocorrido uma ignição que provocasse um incêndio, uma explosão, talvez esse acidente ia figurar entre um dos maiores, um dos mais graves da história mundial. E depois eu diria que foi a Ultracargo. A Ultracargo foi uma ocorrência bastante diferenciada por vários fatores, né? A começar pela dimensão. Nós não tivemos vítimas, felizmente não tivemos vítimas nesse incêndio, mas o impacto ambiental foi bastante significativo. A possibilidade de ter um agravamento ainda maior daquilo que foi, ela foi real, foi concreta ao longo de praticamente os 9 dias de combate ao incêndio. Depois nós tivemos mais de 10 dias de ação preventiva nesse local. Foram algo em torno de um efetivo de 1.000 homens do Corpo de Bombeiros, mais de 300 brigadistas, 9 dias consecutivos de combate. Então, se tirou grandes lições daquele evento, desse acidente, e continua se tirando. Muita coisa mudou, né, com relação principalmente aos aspectos técnicos, a rediscussão, a revisão de normas,
a adequação das empresas, os processos de mapeamento de risco dessas instalações e de potenciais danos. A CETESB está participando de um trabalho bastante interessante e inovador, juntamente com a Defesa Civil do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Santos, relacionado ao mapeamento dessas instalações e eventuais consequências. Então, muita coisa mudou a partir daí. E também o incêndio na Local Frio, no Parque de Containers, que também foi uma experiência bastante interessante. O importante é que todas essas experiências a gente tira realmente aí lições para saber como lidar de uma maneira mais fácil a nível do futuro, né? Ou seja, como que a gente tem que estruturar essas áreas para estar preparadas para um cenário desse porte, dessa magnitude. Quando você entrou aí na emergência de Barueri, do GLP, eu nunca vou esquecer que uma vez nos Estados Unidos, numa apresentação que eu fiz na Universidade do Texas, eu mostrei a plotagem que vocês fizeram, inclusive na época, usando o Aloha, de como era a pluma de contaminação do GLP. E todo mundo falou, mas não teve nenhum incêndio? Não teve nenhum incêndio, né? Aquele é um dos acidentes que a gente realmente vê que o papel da resposta rápida foi fundamental. O trabalho em conjunto, eu nunca vou me esquecer desse acidente, eu estava lá presente, da Defesa Civil atuando junto com a Polícia Militar, de esvaziar os bairros, de tirar realmente todas as pessoas, de abater a pluma de contaminação do GLP ali na beira da rodovia com água. Eu acho que o trabalho completo feito pelas instituições que estiveram ali presentes fizeram muito a diferença. Nesse assunto, Mauro, eu queria que você falasse um pouco para a gente como é a visão da CETESB hoje do sistema de comando de incidente, do SICOI, que é o Bombeiro de São Paulo aqui usa, né? Da importância desse sistema, do ICS, nas grandes emergências, nas grandes operações. Uma boa pergunta, Galante. O SICOI eu considero como imprescindível em qualquer cenário acidental de médio e grande porte. É possível até se falar em SICOI num cenário de menor porte. Ele é totalmente adaptável. Essa iniciativa do Corpo de Bombeiros é digna de aplauso. O SICOI foi instalado em diversos acidentes de gravidade que nós participamos, e eu não quero nem imaginar o que seria o desenrolar, as consequências dessa resposta sem essa doutrina instalada no cenário acidental, sem o SICOI efetivamente implantado, sendo conduzido com rigor que o momento merecia, que a situação merecia, com autoridade e com respeito a todas as agências que participavam desses cenários acidentais. Eu diria eu colocaria realmente como algo imprescindível, né, e que faz parte do cenário acidental hoje. Não dá para falar em ação de resposta efetivamente sem essa doutrina implantada, que é o SICOI. Essa é a grande importância. Muitos amigos de outros estados, outros países que acompanham a gente vão entender melhor. O SICOI ele é usado no estado de São Paulo, referente ao Incident Command System, que é a nível mundial o ICS conhecido, né? Que é uma coisa, um negócio tem que ser implantado numa emergência de médio porte para cima. Só dessa maneira a gente consegue ter um controle e uma homogeneização nas palavras e nas ações de uma emergência que tem que ser administrada com múltiplas agências naquele momento. Mauro, eu queria perguntar para você a respeito do treinamento das equipes internas de vocês. Quando vocês treinam o seu pessoal, como que vocês fazem isso? Vocês têm uma rotina de treinamento, uma grade de treinamento para poder ter aí a rotina deles estarem trabalhando direto antes do acidente com o que se diz atendimento a produto perigoso? Boa pergunta, Galante. Nós costumamos dizer que em se tratando de emergências químicas, é muito difícil você falar na figura do especialista, aquele profissional que abarca esse tema de uma forma integral, né, e que até se intitula como o especialista.
Esse tipo de cenário demanda a participação e a informação de diversos atores, porque você tem inúmeras variáveis que efetivamente fogem ao teu conhecimento. Uma unidade de transporte tem características muito próprias. Uma eventual operação de içamento, de estombamento dessa unidade acidentada vai requerer uma mão de obra especializada, altamente especializada. As características dos produtos que circulam aos milhares, com características físicas e químicas bastante distintas. O comportamento desse produto no meio quando perde a contenção. A ação dessas substâncias num organismo, seja ele humano ou não. Portanto, você tem um número de variáveis muito grande, as ações de combate a incêndio nesses cenários, enfim. Portanto, isso demanda muita capacitação. Essa capacitação, para quem optou por esse trabalho, por essa profissão, por esse segmento, ela vai demandar uma capacitação continuada. As coisas evoluem num processo muito rápido. Hoje a tecnologia nos permite acessar informações de uma forma bastante rápida e uma boa parte da nossa demanda, da nossa força de trabalho está focado nisso, em buscar, na verdade, produzir essas informações para auxiliar aqueles que participam desse cenário. A CETESB tem uma escola superior na sua instituição, com cursos de pós-graduação em especialização, e ela tem uma grade de cursos abertos, né? Cursos que são ministrados na própria escola superior e cursos que são levados ao local em que o interessado, o contratante desse serviço, ele assim o desejar. Então, a CETESB também presta esse tipo de serviço. O nosso setor em específico, hoje, ele participa da grade com um curso referente a derrames de petróleo no mar, derrames de óleo, petróleo no mar, o curso de atendimento a emergências químicas, um curso específico também da química dos produtos perigosos e um curso sobre gestão no transporte rodoviário de produtos perigosos. Essa é a grade específica do nosso setor. A CETESB, como um todo, as outras áreas da CETESB, a CETESB é dividida por segmentos, esses segmentos, a maior parte deles acabam ministrando curso. Essa é uma das missões da CETESB, né, o repasse desse conhecimento. Então, há uma grade bastante distinta, bastante interessante. Até recomendo que se consulte no site da CETESB. Quem tiver Nós temos a programação. Quem estiver acompanhando a gente vai deixar o site aqui no rodapé para vocês poderem acessar, poder realmente saber tudo isso que o Mauro está falando, como participar, como fazer parte, que é muito importante. São cursos realmente de uma valia tremenda aí para os profissionais dessa área. Mauro, eu queria que você pontuasse para a gente fechar essa brilhante entrevista, que me dá muito orgulho ter essa possibilidade de estar conversando com uma pessoa que eu admiro tanto, né, também de uma entidade que eu admiro tanto, que é a CETESB. Qual a importância, qual o recado que fica para quem transporta, para quem fabrica o produto perigoso, para quem usa o produto perigoso? Eu queria que você deixasse aí a sua consideração final e seu recado para todo mundo dessa área aí que tem o produto perigoso na sua cadeia. Obrigado, Galante, obrigado pelas palavras, a recíproca é verdadeira. Bem, se tivesse que dar um recado, eu diria que esteja preparado para o risco do teu negócio. O país depende desse segmento, esse segmento é um segmento sério. Se não me falha a memória, é o terceiro do PIB da indústria de transformação no país. Portanto, uma representação bastante significativa e necessária, mas ele implica
em responsabilidades no que se refere ao risco do seu negócio. Portanto, é o tipo de atividade que não cabe negligenciar esse risco ou fingir que ele não existe. É importante que se tenha a percepção real desse risco, nem para mais, nem para menos, mas a percepção real, que se conheça esse risco, que se trabalhe com a perspectiva de que o seu negócio ele está calcado em algumas incertezas, e essas incertezas elas podem gerar consequências bastante significativas. E é importante dizer que a legislação brasileira, a exemplo das legislações internacionais, ela tem uma tríplice responsabilidade. A responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, que implica na obrigação de reparar os danos que foram causados, tanto ao meio ambiente quanto a terceiros por sua atividade, e também a responsabilidade penal. Portanto, você tem uma possibilidade de ter, inclusive, uma acumulação dessas responsabilidades. Em face disso, é importante que você esteja preparado para essas eventualidades, para essas incertezas. É importante dizer também que a responsabilidade nesse processo ela é solidária. Portanto, a obrigação de reparar esses danos, ela alcança toda a cadeia produtiva. Não há mais debate, não há mais discussões com relação a esse braço, a essa extensão dessa responsabilidade compartilhada. Portanto, cautela em quem você contrata. De repente, o menor preço pode ser um ponto fora da curva e pode ser o fator gerador desse eventual acidente. Portanto, procure estar atento ao risco do seu negócio e esteja preparado para essa eventualidade. É uma atividade, como eu disse, extremamente importante para o país, para a sociedade, como um gerador de emprego em renda. Nós necessitamos dessa indústria, desse segmento, desse transporte, mas a necessidade de uso não justifica o abuso. E, normalmente, os acidentes se dão por abuso. Mauro, muito obrigado. Hoje a gente teve a honra de conhecer um pouco mais da CETESB através do Mauro Teixeira, que é gerente da área de emergência da CETESB, aqui no nosso Ambipar News. Mandem suas perguntas, sugestões, participem, vejam os outros programas, compartilhem e estejam aí com a gente, sempre acompanhando, que cada semana uma novidade, cada semana a gente vai buscar trazer realmente assuntos novos e colaborem com a gente para a gente trazer. Muito obrigado por estar com a gente aqui em mais um Ambipar News.